E a gente fala agora sobre pecuária, sobre mercado, mão de obra no agronegócio. Eu recebo aqui no estúdio o consultor em pecuária Rogério Banin, engenheiro agrônomo, fundador da empresa Agropecuária de Sucesso, e hoje ele vai falar justamente com a gente sobre mão de obra no agronegócio. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rogério. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Lilian. Valeu pelo convite. Vamos Bom, tentar entregar conteúdo aí para vocês. É isso aí, a gente sempre aproveita. O Rogério avisa a gente, estou chegando em São Paulo, então, por favor, vem aqui também. Legal. Conta pra gente o que você tem visto, né, nas suas andanças por aí, essa dificuldade hoje que a gente encontra de mão de obra qualificada no agronegócio. Você sabe que tem até alguns dados interessantes. No ano passado, o agronegócio gerou 150 mil empregos e nesse ano, até agosto, já foram 80 mil empregos. Mas a gente está tendo muita dificuldade de encontrar mão de obra, né? O ponto é esse. Eu acabei de ver a reportagem agora, a entrevista com o pesquisador, com o consultor. Marcos Rezende. Isso. E ele coloca dentro da propriedade, Lilian, tudo que tem que ser feito, né? Suplementação, manejo de pasto, boas práticas de fertilidade. O ponto é, qual que é a pessoa que vai operar isso daí? O proprietário, ele não consegue operar. O dono da propriedade, quem gere o recurso, não consegue operar. Então, fica por conta do capataz, dos funcionários, fazer toda essa operação. A dificuldade no Brasil hoje, na verdade, não é nem só no Brasil, a dificuldade Teve um grupo de pecuaristas brasileiros que estiveram nos Estados Unidos agora, e eles retrataram para mim. Lá a automação em fazendas é muito grande. Então você tem uma redução da mão de obra. Por quê, Lilian? Lá os caras querem trabalhar 3 horas por dia, 3 dias por semana e receber um salário de CEO. Então o que as fazendas lá fazem? As fazendas, os proprietários lá sim trabalham nas fazendas, é o pai, a mãe, o filho que operam a lavoura, operam o gado, e os mais velhos operam as máquinas. Vindo aqui para o Brasil, o que eu vejo aí em meio aos meus clientes? Uma dificuldade muito grande de encontrar gente capacitada e que fique um tempo longínquo na propriedade. A rotatividade de funcionário é muito grande e isso é ruim, porque, por exemplo, um pecuarista me contrata, né, como se eu fosse um gerente de fazenda. Eu fico trabalhando 1 ano, 1 ano e meio com ele e aí eu vejo uma outra oportunidade e eu saio. Todo aquele 1 ano, 1 ano e meio que ele fez, tentou investir, me colocou, fez curso comigo, eu conheci toda a fazenda, ele perdeu aquilo. Né? E aí tem que contratar uma outra pessoa. É complicado. E faz muito sentido que você está falando dos Estados Unidos. Eu estive na missão Mulheres do Agronegócio, 15 dias lá. E faz muito sentido isso porque assim, as fazendas de 3, 4 mil hectares têm 3, 4 funcionários só. Né? E aí as mulheres que estavam com a gente falaram, como assim? Na minha fazenda eu tenho 40, 50, né? Então a gente vê essa automação muito forte mesmo e ao mesmo tempo essa dificuldade que a gente está tendo também aqui no Brasil de manter, né? De fidelizar o colaborador, digamos assim, né, Rogério? Inclusive você tem um case aí, você colocou na internet uma vaga e você recebeu vários currículos, mas conta um pouquinho pra gente. Isso foi legal. Eu tenho um canal pecuário, né, na internet, presto consultoria e tem hora que alguns clientes ligam, Rogério, pelo amor de Deus, eu quero adubar pasto, eu quero fazer confinamento, eu quero que meus bezerros aqui tenham uma taxa de mortalidade baixa, só que eu não tenho quem faça para mim. Você vem, você consegue ficar aqui? Falei, cara, eu não consigo, mas espera aí. Daí a gente eu coloquei as características da fazenda. Lilian, eu tenho até hoje, eu não atualizei, mas tem mais de 30 currículos. O ponto é assim, a gente vai filtrar bastante e acaba aí conseguindo aí uma entrevista com uns 10%. Não está tão especializada a mão de obra. Existem hoje no Brasil muitos estágios nas faculdades. É importante aí quem vai para o mercado de trabalho fazer. Quer ver? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu fui estagiário desde o 2º ano de faculdade. Tá? Me formei em 6 anos. No 6º ano, faltavam 6 meses para eu me formar. Um dono de uma propriedade, um pecuarista do sul do Pará, ele veio e me contratou. Ele me contratou em agosto.
E eu comecei a trabalhar com ele em janeiro. Ele pagou salário para mim de agosto até janeiro, sem eu trabalhar para ele. A partir de janeiro eu comecei a trabalhar para ele. Por que isso daí? Ele viu eu com uma qualidade de serviço, eu fui muito bem recomendado, eu fazia um estágio que me capacitou para o cargo que eu ia assumir lá no sul do Pará, que era gerente de propriedade, e ele investiu nisso, tá? Para acabar não perdendo aí a oportunidade de ter um técnico de alto nível trabalhando na propriedade dele. Existe um instituto que eu conheci recentemente, em Porangatu, IFEP, Instituto de Formação, Pesquisa, Inovação e Extensão. E o proprietário está fazendo um belo trabalho. Ele cedeu uma fazenda dele para o Instituto, então o Instituto faz o treinamento e tenta colocar os profissionais no mercado. Existem outras também. Em Campo Grande tem o PREA, que é Projeto de Recrutamento de Estagiários de Agronomia, alguma coisa assim, que é de uma empresa de alguns amigos. Então tem essa capacitação. O pecuarista precisa o quê? O pecuarista precisa se infiltrar e conseguir esse bom profissional, tá? Seja novo ou seja um pouco mais velho. O que não pode é o quê? Realmente aí ter essa... E a hora que contrata esse profissional, é investir nele, né? Tratar ele aí, ter um programa de melhorias aí dentro da propriedade, da condição, para quê? Para o cara ficar. Exato. Senão o cara não vai ficar. Para não ter a saída aí na primeira oportunidade possível, né? Para que ele consiga, de fato, manter o seu colaborador ali fiel também. Que a automação, a intensificação, a robotização. Hoje você tem fazendas aí de gado de leite, por exemplo, que operam com um funcionário para 300 vacas, né? Então, na verdade, o funcionário só vai colocar o lote de novilha para fazer repasse das vacas. Quem faz tudo, a ordenha é o robô. Mas um robô desse custa 2 milhões para 65 vacas, né? Então vai chegar, eu acho que a gente vai chegar lá, vai reduzir muito essa demanda de mão de obra, mas hoje ainda tem, né? A gente sabe que a realidade da maioria das fazendas é bem diferente ainda. Muito, né? muito. E precisa de profissionais capacitados. E é o quê? É o capataz, é o tratorista, é o gerente, né? É o cerqueiro, é quem maneja o pasto rotacionado, Sim. é o salgador. Então, toda essa comunidade aí, ela tem que ser bem gerida pelo pecuarista. Sim. Ele não pode perder ela, ele não pode ter essa rotatividade alta dentro da propriedade. É verdade. A gente tem o nosso tempo aqui muito curtinho, então eu queria que você deixasse uma dica para quem está assistindo a gente, e para os dois lados, né? Tanto o lado do empreendedor, né? No caso do empresário, que você já deu a dica, falou, tem que investir nessa pessoa, e para quem está querendo entrar no mercado, a importância de se capacitar e estar preparado ali para as oportunidades que chegam, né? Queria que você desse essa sua dica. Eu vou falar para a base, tá? Eu vou falar para quem quer entrar no mercado, Isso. que vocês são a força do agronegócio no futuro. O marketing digital, as oportunidades milagrosas que existem hoje, não é bem assim, né? O 6 em 7 do Érico Rocha, por exemplo, uma porcentagem muito pequena consegue ficar rico. Vocês podem sim, mas o trabalho é árduo, o trabalho de ir na propriedade, você passar um período como gerente, passar um período como técnico na propriedade, isso é muito importante. Depois lá, você tendo essa bagagem, essa base, daí você alça voos maiores. É essa dificuldade do que está acontecendo no Brasil hoje, Lilian. Tem muitas oportunidades, né? O marketing digital, a internet, está mexendo com a cabeça da molecada. E muitos estão prosperando, e eu acho que tem que prosperar mesmo. Mas aí o cara não pode chegar numa propriedade e exigir, eu quero ganhar 10 mil reais e trabalhar aqui segunda, terça e quarta, né? É diferente, tem que ter esse entendimento aí de pecuarista e gestor e funcionário, esse equilíbrio
para conseguir realmente aí uma melhoria nessa condição de mão de obra em propriedades rurais. É verdade, tudo tem um processo aí, uma história a ser construída, né, Rogério? Positivo. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, Lília. Foi muito bom tê-lo aqui novamente, para um assunto tão importante também, que mexe tanto com todas as fazendas, né? Sim. Obrigada, e quando vier para São Paulo, avisa a gente de novo. Maravilha.